Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao curso de transferência de calor nas disciplinas de fenômenos de transporte, transferência de calor e também transferência de calor por convecção computacional, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a modelagem matemática em transferência de calor por convecção, na forma diferencial. Né? Então nós vimos até então os conceitos iniciais de convecção, definição de conceito de camada limite térmica, camada limite fluidodinâmica e outras formas e outras camadas limite, como por exemplo camada limite de concentração, tal. Nessa região da camada limite, né, se precisa fazer uma modelagem específica a partir da aplicação dos princípios de conservação, né? Conservação de massa, também balanço da quantidade de movimento linear e conservação da energia. Tá? Então nós vamos ver hoje como é que a gente define essas equações na forma diferencial que nos permitem obter as variáveis primárias de um escoamento, como por exemplo campo de velocidades, campo de pressão, campo de temperaturas. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem no escoamento, né, numa região influenciada pela superfície, nessa região, tá, nós vamos considerar um elemento infinitesimal, né, e aplicar os princípios, né, aplicar a conservação de massa, aplicar um balanço da quantidade de movimento linear e aplicar a conservação da energia. Tá? Então, nessa análise em específico, nós iremos realizar aqui uma avaliação apenas das equações no sistema de coordenadas cartesianas. Né? Nós não vamos fazer uma análise no sistema de coordenadas cilíndricas ou esféricas. Tá? Bom, a gente começa com o princípio mais elementar, que é o princípio da conservação de massa. Né? Então, a gente pega o elemento lá infinitesimal. Aqui a gente pegou um domínio bidimensional, né, de dimensões ΔX, ΔY, ou na forma infinitesimal dx dy, tá? E vão aplicar a conservação de massa nele. Tá? Então, para um volume de controle constante, de volume constante, ΔV, né, a equação da conservação de massa ela pode ser escrita a partir dessa equação 1. Ou seja, a quantidade de massa que varia localmente no volume de controle, vamos dizer que aqui seja um volume de controle que esteja estabelecido, né, e tem uma quantidade de massa que entra aqui e uma quantidade de massa que sai. Né? Se essa relação entre a quantidade de massa que está entrando e está saindo é diferente de zero, vai acontecer um acúmulo da massa dentro desse volume. Por exemplo, né, reservatório de água, né, uma caixa de água, né, você abre uma válvula de entrada e fecha a saída. O que vai acontecer é que ao longo do tempo essa massa vai acumulando. Tá? Então é um problema transiente. Esse termo aqui modela o comportamento transiente da massa nesse problema. Tá? Considerando que esse volume do volume de controle é constante, a gente pode escrever essa massa do volume de controle como produto da massa específica vezes o volume de controle aqui. Né? E esse volume de controle sai dessa derivada porque ele é uma constante. Tá? Então a gente tem um Δρ, ΔT, uma variação da massa específica ao longo do tempo no volume de controle. Tá? Esse cara aqui é o termo transiente. Tá? E isso vai ser igual à vazão mássica que cruza a fronteira desse nosso sistema. Tá? Entra uma quantidade de massa aqui, tá? Então tem que ser contabilizada nesse termo aqui. E aqui, por exemplo, modela um termo de massa que esteja saindo, menos aqui então a vazão mássica de saída. Então essas vazões mássicas de entrada e de saída são vazões que estão cruzando a fronteira do nosso sistema. Tá? Bom, considerando que aqui tem um escoamento, tem um escoamento com uma velocidade U, né? Então, o que vai acontecer é que esse escoamento vai cruzar essa superfície aqui, por exemplo. Tá? Então, a vazão mássica vai ser definida pelo produto da massa específica, vezes a velocidade do escoamento, vezes a área superficial, que nesse caso aqui seria dy
dz, né? Já que é normal a ao plano da figura aqui, né? Na posição x, né? Conforme ele vai mudando a sua posição aqui no volume, aqui vai ter uma massa que está saindo, né, dada por ρu em x mais dx vezes a área que seria dy dz. Tá? Então isso vai acontecer em todas as faces do volume. Então vai ter um ρ y, v em y, um ρv em y mais dy, um ρw em z e um ρw em z mais dz. Tá? Então, esses termos de vazão mássica que cruzam a fronteira do volume de controle, tá? Eles podem ser dados então dessa forma como eu estava comentando anteriormente para vocês. Então, a vazão mássica de entrada menos a vazão mássica de saída, e aqui está representando só a vazão mássica que entra e a que sai na direção x, considerando um escoamento qualquer. Tá? Então, na direção x a gente vai ter um ρu em x menos um ρu em x mais dx. Tá? Esse aqui entra e esse aqui sai, por isso o sinal. Vezes, tudo isso vezes o del y, del z. Del y, del z, que é a área normal por onde está cruzando isso. Né? Se a gente olhar para essa expressão aqui, isso é uma variação de vazão mássica, né, entre a entrada e a saída. Tá? Que está representada aqui. Tá? Mas a mesma coisa acontece na direção y, né, e também na direção z, que é perpendicular ao plano da figura aqui. Né? Então a gente tem aqui um ρv em y menos ρv em y dy vezes essa área aqui que é ΔX vezes a profundidade de ΔZ. Ó. Tá? E a mesma coisa em Z. Né? Então tem um ρw em Z menos um ρw em Z mais dz e a área é essa ΔX, ΔY. Tá? Bom, se a gente considerar um volume de controle infinitesimal, a gente pode assumir que o ΔV tende a esse dv aqui, né? E a gente vai tentar também aqui relacionar o ρux com ρu em x mais dx. Então, o que se considera? Tá? O ρux continua a mesma coisa aqui e o ρux mais dx se considera como o que está entrando mais uma variação. Né? Então, vai ser o ρux mais o que variou aqui, seria um del ρu del x ao longo de dx. Então fica del ρu dx, del x aqui, desculpem, né? Aqui é um del, não é um d, né? Dx. Tá? Então é o que está variando da massa ao longo desse dx aqui. Tá? Então a gente pode cortar esse termo aqui com esse, né? E a gente fica com essas duas variáveis aqui, ρx menos ρux mais dx, representado como menos del ρu del x dx. Tá? A mesma coisa é feita para os termos em y, né? Então fica um ρvy menos ρvy dy, isso é igual a ρvy, que é esse primeiro, menos ρvy mais del ρv del y dy. Né? Esses dois vão se cortar e o que vai sobrar é esse termo aqui. Aqui está escrito certo com del, né? Em z é a mesma coisa. Então, del wz menos del wz mais dz é menos del wz del z dz. Tá? Então, consequentemente, a gente pode jogar as equações 3, 4 e 5 aqui dentro dessa equação 2, né? Aplicar um limite de ΔX, ΔY, ΔZ tendendo a zero, né? E a gente vai obter uma expressão para essa vazão mássica de entrada menos a vazão mássica de saída. Então, substituindo aqui as equações 3 e 5 na equação 2, a gente tem que a vazão mássica de entrada menos a vazão mássica de saída, igual a menos del ρu del x dx, né, que vinha do processo de expansão
em série de Taylor, né? E o dydz, que é a área. Tá? Menos del rho v del y dy, esse dy vem da expansão em série de Taylor, dx a área por onde está cruzando essa vazão máxima aqui. E menos del rho w del z, dz, que vem da expansão, né? Dx dy, que é a área. Lembre-se o seguinte, né? Isso é muito semelhante ao que já foi apresentado para vocês em termos de termos difusivos lá na equação da difusão do calor. Tá? Então a gente está usando a expansão em série de Taylor, só o termo de primeira ordem. Então, tá? Substituindo a equação 6 na equação 1, tá? Onde a equação 1 é essa equação geral da conservação de massa, tá? A gente tem que del rho del t dv, que é substituído por dx dy dz, menos del rho del x, del rho v del y, mais del rho w del z, vezes o volume aqui. Tá? Então o volume fica em todos os termos da equação. Consequentemente, a gente pode cortar eles. Ou seja, a gente está escrevendo uma equação por unidade de volume. Tá? Então ela serve para qualquer escala. Tá? Então a equação 7 é uma equação geral da conservação de massa. Em geral, as pessoas transformam ela de uma forma residual, né? E a gente tem uma equação geral da conservação de massa, independente se o escoamento é compressível, incompressível e tal. Né? Então a equação 7 ela ainda pode ser reescrita, né? Del rho del t igual. A gente pegou simplesmente, tinha o del rho u del x, a gente aplicou a derivada do produto aqui, né? Então fica menos rho del u del x, mais o del rho del x, mais rho del v del y, mais v del rho del y, mais rho del w del z, mais w del rho del z. Tá? Todos os termos que dependem de rho, né? Del rho, del x, del rho, del y, del rho, del z, a gente vai jogar lá para o outro lado. Né? Então a gente fica com del rho, del t, mais u del rho, del x, mais v del rho, del y, mais w del rho, del z. Esse termo aqui é o termo de variação local do rho e esse aqui é o termo de variação advectiva. Né? Devido a alguma variação em coordenada espacial e tal, por exemplo, bocal, difusores, né? Tem uma variação no espaço, não tem uma variação ao longo do tempo, mas você tem uma variação ao longo do espaço. Tá? Então, esse termo aqui modela isso. Tá? Igual a menos rho del u del x, mais rho del v del y, mais rho del w del z. Tá? Então, a equação da conservação de massa na forma completa, num domínio tridimensional, é dada por essa expressão 8. Né? Del rho del t, mais o del rho del x, mais v del rho del y, mais w del rho del z, mais rho del u del x, del v del y, del w del z igual a zero. Tá? Então, essa equação da conservação de massa de uma forma mais completa possível. Tá? Há situações em que a gente pode simplificar o problema. Vou considerar um escoamento incompressível. Tá? Bom, beleza, vou simplificar. Vou considerar um escoamento num domínio bidimensional. Posso aplicar algumas simplificações. Tá? Por exemplo, tá? Se a gente aplicar a questão do escoamento ser incompressível, você tem uma simplificação bem grande, né, da equação da conservação de massa. Tá? Essa equação 8 que a gente apresentou aqui, né, ela ainda pode ser escrita na forma vetorial, né, como d rho dt. Vejam que é um d maiúsculo. Isso aqui é uma derivada substancial, tá? Que representa, né, a soma do termo de variação local e do termo de variação advectivo. Tá? Só para deixar bem claro. Mais ρ, isso aqui é a divergência do campo de velocidades. Tá? Isso igual a zero. Então, na forma vetorial, a gente escreve de uma forma mais compacta. Né? Muita gente escreve assim, vocês vão encontrar na literatura isso. Tá? Bom, se a gente considerar um escoamento incompressível, tá? O escoamento incompressível consiste num problema onde a variação de massa específica com relação a uma massa específica de referência ela é muito pequena. Ou seja, a variação da massa específica ao longo do espaço e do tempo ela é muito pouco sensível, muito pouco significativa. Tá? Isso acontece, tá,
quando a velocidade do escoamento ela é muito menor do que a velocidade do som. Tá? Então, tem sido assumido que quando esse número adimensional aqui chamado de número de Mach for menor ou igual a 0,3, a gente pode considerar o escoamento como incompressível. Tá? Bom, com essa hipótese simplificativa, a gente tem que del ρ del t, del ρ del x, del ρ del y, del ρ del z tem uma variação muito pequena em comparação com esse termo aqui, né? O produto ρ vezes a divergência do campo de velocidades. Né? Ou seja, esses caras aqui podem ser negligenciados. Né? Consequentemente, né? Consequentemente, esse termo aqui é nulo. Tá? Então, a equação fica como o produto de ρ vezes a divergência do campo de velocidades, né? Ou ρ é igual a zero, ou o del u, del x, del v, del y, del w, del z é igual a zero. Como o ρ é uma constante, ele não pode ser igual a zero. Então, a equação passa a ser simplificada dessa forma. Del u, del x, mais del v, del y, mais del w, del z é igual a zero. Essa é a equação da conservação de massa, né, para um escoamento incompressível, muito usado. Vejam que é o seguinte, a gente não tem nenhuma variável dependendo do tempo. Né? Ela passa a ser uma equação puramente restritiva. Do ponto de vista numérico, isso é o complexo, né, de se resolver. Muitas vezes se tem que segregar a pressão, velocidade, depois aplicar a conservação de massa no problema. Então é mais... você tem uma dificuldade adicional. Né? Não é muito simples resolver o problema do escoamento incompressível, tem algumas dificuldades. Tá? Então, a equação da conservação de massa era isso. Tá? A gente pode pular para o balanço da quantidade de movimento linear. Tá? O balanço da quantidade de movimento linear, tá, pode ser escrito por essa expressão 13 aqui. Né? Então, é uma equação de transporte, né? Tem um termo de variação local, né, da quantidade de movimento, del mvi, del t. Mvi é a grandeza, a quantidade de movimento. Tá? Esse balanço de quantidade de movimento não deixa de ser um balanço de forças no elemento infinitesimal. Nós pegamos aquele mesmo elemento que a gente aplicou o princípio de conservação de massa e agora está aplicando um balanço de forças nele, né? Que a gente está chamando de balanço de quantidade de movimento linear. Né? Que o escoamento carrega uma quantidade de massa, então ele tem uma quantidade de movimento e isso influencia dinamicamente no escoamento. Tá? Isso é igual a um somatório de forças de campo e de superfície, por exemplo, força de campo magnético, força de campo elétrico, isso é uma força de campo. Tá? Força de superfície, tem um escoamento que passa sobre uma superfície que está em repouso, vai gerar uma tensão de cisalhamento ali. Tá? Então tem uma força de cisalhamento que atua na superfície do elemento infinitesimal que nós estamos considerando. Tem uma pressão que está atuando. Bom, vai ter uma força normal atuando no elemento infinitesimal. Tá? Então, essas forças são contabilizadas por esse termo aqui, ele vai ser aberto. Tá? Mas a quantidade de movimento que está entrando e está saindo devido à advecção. Né? Tem um escoamento que está vindo e está carregando uma quantidade de movimento. Isso vai cruzar a fronteira do nosso volume de controle. Tá? Então, esse balanço aqui também tem que ser contabilizado. Tá? Basicamente, a gente tem duas ou três principais contribuições, né? As forças de campo, as forças de superfície e a advecção que está cruzando vai carregar com ela uma quantidade de movimento. Tá? Ao contrário da conservação de massa, tá? A quantidade de movimento linear é uma grandeza, não é linear aqui, né, gente? É vetorial. Tá? Ela é uma grandeza vetorial. A massa é um escalar. Tá? Enquanto a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, consequentemente, se a gente vai resolver um escoamento num domínio tridimensional, a gente vai ter uma equação para cada direção do escoamento. Tá?
Ah, quero resolver um problema tridimensional. Beleza, você vai resolver a equação da conservação de massa, mais 3 equações, uma para cada direção da quantidade de movimento linear. Tá? Bom, o primeiro termo da equação 13, o termo transiente, tá? Ele pode ser reescrito. Tá? Aqui tem del m, vi, del t, e o vi, esse, tá? Ele está escrito em notação inicial. Tá? O i representa uma variação numérica entre 1 e 3, 1, 2 ou 3, tá? Onde o V1 é igual ao U, o V2 é igual ao V e o V3 é igual ao W. Então pode ser MU del T, MV del T, MW del T, tá? Para cada direção da equação. Tá? Esse M a gente está considerando o mesmo volume infinitesimal que a gente estava analisando lá, né? Então ele pode ser escrito como produto de ρ dv e o dv sai da derivada aqui. Tá? Então a gente tem del ρ vi del t dv. Tá? Esse é o termo transiente da equação da conservação da quantidade de movimento, do balanço da quantidade de movimento linear. Tá? Então, por exemplo, se o i é igual a 1, o v1 é igual a u. Então nós temos del mu del t, isso é igual a del ρu del t dv, tá? Então, esse termo aqui a gente guarda para depois jogar ele lá na equação 13, né? Então, a gente tem que ter a equação 13 meio que em mente. Então, sugiro para vocês até escreverem e irem montando essas equações aqui, tá? Bom, eu vou começar pelo último termo da equação 13, ao invés do segundo, aquele somatório de forças, porque aquele somatório de forças foi a última coisa a ser resolvida nessa dedução, em termos históricos. Né? Foi o mais difícil de ser resolvido. Tá? Então a gente vai partir primeiro para o balanço da quantidade de movimento por advecção. Então, considerando um elemento infinitesimal, aqui a gente pegou um corte dele em dx dy, nas direções x e y. Tá? Vamos dizer que tem um escoamento, tá, passando por esse elemento infinitesimal. O que acontece? Ele vai ter aqui, nessa fronteira aqui em x, uma quantidade de movimento por advecção que está querendo cruzar aqui. Tá? Então, definida como ρ, u, vi, vezes essa área aqui, que seria dy dz. Tá? Então, veja o seguinte, é ρu vezes a área, isso é vazão máxima, vezes a velocidade, isso é quantidade de movimento. Tá? Quantidade de movimento, uma taxa de quantidade de movimento, né? Bom, na saída a gente tem um ρu vi x mais dx vezes dy dz, tá? Mas isso considerando um escoamento na direção x. Ah, mas se o escoamento for na direção y, beleza, então tem aqui um ρ v vi em y, né, que está entrando, e vezes o dx dz, e aqui um ρ v vy, y mais dy, dx dz. Tá? Se a gente analisar um corte do elemento infinitesimal em x e em z, ainda a gente consegue ver aqui a quantidade de movimento que está cruzando a fronteira da superfície do volume de controle na direção z. Então tem o ρw vi em z vezes dx dy e ρw vi z mais dz dx dy. Tá? Então esse termo aqui, né, da quantidade de movimento, da taxa de quantidade de movimento que está entrando e saindo da superfície de controle, pode ser escrita como menos del x ρu vi mais del y ρ v vi mais del z ρw vi. Isso tudo multiplicado por dv. Tá? Bom, na direção x, vamos dizer que vou considerar só a equação da quantidade de movimento linear na direção x. Né? A gente tem menos del x, ρ u mais del y, ρ v u. Né? Então, sempre esse termo do u aqui tá aqui, ó, u e u, tá? dv. Se for na direção y, né? Somatório da quantidade de movimento por advecção em y é igual a menos del x
rho U V mais del y rho V V, né, que é esse mesmo V aqui, né, mais del Z de rho W V vezes dV. E uma análise análoga aqui na direção Z. Né? Bom, como é que é formado, né, esse balanço de quantidade de movimento por advecção? É a mesma coisa que a gente fez na equação da difusão do calor, né, para as taxas de transferência de calor, o Qx e o Qx mais dx, que a gente fez para a conservação de massa, né, para vazão mássica lá, tem o ρu em x e o ρu em x mais dx, a gente vai relacionar, né, aqui a mesma coisa. Então, considerando só o somatório de forças na direção x, aqui, por a quantidade de movimento que cruza a fronteira por advecção, é o termo mais adequado. Tá? Então, a gente tem ρu vezes u em x, vezes essa área aqui que é dy dz, só que eu já botei ela lá no final, porque em todos vai ser dy dz. Tá? Então, já vai lá para o final. Menos ρu u x mais dx, ó, em x mais dx aqui, tá? Rho u em x, rho u em x mais dx, e a relação do rho u x mais dx com rho u em x é que esse rho u x mais dx é o rho u em x mais essa variação desse cara aqui ao longo de dx, tá? Usando a expansão em série de Taylor e tal. Tá? Mais rho v em x, vejo que aqui está o VI aqui, né? Então a gente vai substituindo por VI igual a 1, igual a 2 e igual a 3. Então aqui tem o ρ V em x menos ρ V em x mais dx. A gente pode ter várias componentes da velocidade que estão carregando uma quantidade de movimento para dentro ou para fora do nosso volume infinitesimal. Né? Mais ρwx menos ρw em x mais dx, tudo isso multiplicado por dy dz. Tá? Então, esse cara aqui, esse e esse aqui são expandidos em série de Taylor. Né? Então, a gente passa a ter, né, esse somatório de quantidade de movimento por advecção, né, dado por ρu menos ρu mais del x, ρu dx. Tá? Então, esses dois caras aqui vão se cortar. A mesma coisa acontece nos termos em y e em z. Tá? Então fica só essa variação. Por isso que a gente tem a mesma equação, né, que a gente apresentou lá anteriormente, né, que é a equação 17. Né? Tá? Então a gente fica com uma expressão desse tipo aqui. Tá? Isso aqui a gente vai ter que jogar lá na equação 13 novamente. Tá? Então a gente tem o termo de variação local e tem o termo de quantidade de movimento que está cruzando por advecção. Tá? A gente precisa agora definir aquele somatório de forças de campo e de forças externas. Tá? Então, considerando o nosso elemento infinitesimal, né, a gente vai ter um somatório de forças de campo e de superfície, né, que está escrito na forma diferencial. Né? Então, o somatório das forças de campo vai ser uma força de campo por unidade de volume vezes o volume. Tá? E as forças de superfície a gente vai precisar de um balanço, né, de somatório de forças em volume infinitesimal. Então a gente pegou aqui, por exemplo, uma camada limite plana, um elemento infinitesimal, aqui, por exemplo, de dimensões dx, dy, tem a profundidade dz, e vai aplicar um balanço de forças nele. Tá? Então aqui a gente tem um corte dele no plano xy, considerando que o escoamento está vindo nessa direção aqui, que nem esse escoamento aqui dessa nossa placa plana. Tá? O que vai acontecer? Nessa superfície lateral esquerda e na superfície lateral direita, ele vai estar sujeito às forças de pressão que atuam no fluido. E essas forças de pressão sempre atuam comprimindo o fluido. Não tem tração no fluido, só compressão. Tá? Então a gente vai ter um sigma xx em x, e essa é uma tensão normal, vezes a área, né, que é dada aqui por dy dz. Então tem uma força de pressão do fluido. Tá? E aqui, né, um sigma xx em x mais dx, que é esse cara aqui mais o que variou aqui dentro. Tá? A força normal atuando. Tá?
Além dessa força normal, a gente pode ter uma força que a gente chama de força de cisalhamento. O que acontece? Aqui tem o nosso elemento infinitesimal. Se a gente olhar esse perfil de velocidade, o que acontece? Acima desse elemento infinitesimal, esse fluido tem uma velocidade maior. Então ele ele quer puxar, arrastar o fluido na direção positiva de x. Ao passo que essa região de baixo aqui, ela está mais lenta. Então ela quer segurar o elemento infinitesimal. Tá? Então essa tensão desse elemento aqui atua na direção contrária. Tá? A gente aqui tem então um tal yx, né, na posição y, tá? Esse primeiro y aqui, tá, representa o vetor de área, né, da superfície que ele está atuando, que é em y, e o x é a direção para onde a força está acontecendo. Tá? E aqui um tal yx em y mais dy. Tudo isso vezes a área, né? Isso vai ser a força de cisalhamento que está atuando. Então, tem uma força atuando no sentido negativo e uma outra força atuando no sentido positivo. E a gente vai ter que montar um balanço de forças com isso aqui. Tá? Embora esteja aqui escrito as tensões não representam um balanço de forças. Né? Multiplicada pelas áreas superficiais, sim, a gente tem as forças. Tá? Se a gente pegar esse mesmo elemento infinitesimal e fizer um corte em x e em z, né, a gente tem as tensões normais em x, né, e as tensões de cisalhamento, considerando que um perfil tridimensional, por exemplo, desse perfil de velocidades aqui, né, a gente vai ter aqui um tal z, que a área normal aqui é z, né, x atuando na direção x, né, na posição z, e aqui um tal zx em z mais dz, tá? Então, e a força dada pela multiplicação ainda dessa face aqui. Aqui seria dx é a profundidade dy, dx é a profundidade dy, tá? Então nós vamos aplicar esse balanço e vamos substituir nesse termo das forças de superfície aqui, tá? Então, dessa forma, o somatório de forças externas e de campo que atuam sobre o elemento infinitesimal na direção x vai ser dado por isso aqui é uma força de campo, Bx dx, mais, né? Aqui fica menos sigma, del sigma xx del x. Por que é menos, né? Porque o que acontece aqui? A gente tem no sentido positivo o sigma xx e no sentido negativo o sigma xx, x mais dx. Se a gente jogar isso na mesma equação, a gente tem sigma xx em x menos sigma xx em x menos menos del sigma xx del x vezes dx, que é a variação. Por isso que fica com esse termo aqui, vezes o dx vezes a área dy dz. Tá? Mais o del tal y del y, né, vezes o dy, cruza que tem uma área dx dy, então em todos os termos o volume aparece. Tá? E aqui o del tal zx del z. Tá? Tudo isso vezes o volume. Isso aqui só o somatório de forças na equação em x. Né? Em y a gente tem uma equação análoga, né? Uma tensão de cisalhamento aqui em x e y, uma tensão normal em y, com sinal negativo. O del tal zy del z vezes o volume aqui. Tá? Em z, bz dv mais del tal xz del x mais del tal yz del y menos del sigma zz. Aqui é del z, gente, me desculpe. Tá? E aqui o volume. Tá? Então, isso aqui a gente vai substituir junto com o termo de variação local e o termo de quantidade de movimento que está cruzando por advecção, vai jogar tudo naquela equação 13. Tá? Então, substituindo as equações 15, 17 e 22, que são as equações que eu falei para vocês, tá? Na equação 13, que é a equação mais geral do balanço da quantidade de movimento linear, e considerando o somatório da quantidade de movimento na direção x, a gente tem ρ
du dt, e esse du dt é o del u, del t mais u, mais o rho del u, del x, mais o rho del u, del... desculpa, gente, aqui é rho del u, del t, mais rho u del x, mais rho v del u del y, mais rho w del u del w, tá? Forças de campo, né? E as forças de superfície, as normais e as de cisalhamento. Em todos os termos tem volume, né? Então a gente vai poder cortar. Essa equação também é escrita por unidade de volume, então você pode aplicar em qualquer escala, tá? E a gente também precisa das equações nas direções y e z. Então, ρ dv dt igual a by, del tal xy del x menos del sigma y del y mais del tal zy del z, né? E em z, a mesma coisa, as mesmas equações, tá? Fica como tarefa de casa vocês partirem, juntarem aqui e verem direitinho as equações, tá? O que aconteceu é que na dedução do Newton ele acabou parando aqui, né? Chegou nas equações, essas equações do balanço da quantidade de movimento linear e tal, para um fluido, modelou um fluido. Só que o que aconteceu é que você ficou com um problema que não está fechado. Tem a equação da conservação de massas, a equação da conservação da quantidade de movimento e tem muito mais variáveis, né? Então o problema não está fechado. E aí isso gerou problema, tá? Posteriormente, né, de forma independente, o Navier e o Stokes, acredito que em 1790 e poucos, 1800, né, propuseram relações constitutivas que relacionam as tensões normais de cisalhamento com as variáveis primárias, pressão e velocidade, tá? Então, por exemplo, para um fluido newtoniano, a gente sabe que o sigma xx é igual à pressão menos um termo de deformação linear, dado por menos 2μ del u del x, e o termo de deformações volumétricas. Por exemplo, eu pegar um balão, encher e ele expandir, tá? Isso é uma deformação volumétrica do fluido, tá? Esses termos também são chamados de termos de tensões desviadoras, né, ou deviatórias, né, dado por mais 2/3 de μ, del u, del x, mais del v, del y, mais del w, del z, tá? E as tensões de cisalhamento, né, são dadas pelo produto de uma constante de proporcionalidade, que é a viscosidade dinâmica, e a taxa de deformação do escoamento, del u, del y, mais del v, del x, para tal yx e para tal zx, né, del u, del z, mais del w, del x, tá? Então, essas equações aqui vão poder ser substituídas na equação anterior. Eu estou apresentando só os termos das tensões na equação em x. A gente pode fazer um análogo para as equações em y, por exemplo, sigma y, isso seria P menos 2μ de del v, del y, mais 2/3 de μ, vezes a divergência do campo de velocidades, tá? Então, e uma forma análoga é feita para as tensões de cisalhamento, por exemplo, tal XY, né? Seria inclusive a mesma, né? Seria μ del u, del y, mais del v, del z, tá? Então a gente tem um tensor simétrico, né? Tá? Então a gente vai substituindo, né? Se a gente substituir as equações 28 a 30 na equação 25, a gente tem termo de variação local e advectiva da quantidade de movimento, termo de forças de campo, né? E aqui o gradiente de pressão, aqui termo de deformação linear, volumétrica e as taxas de deformação. A gente consegue manipular isso aqui, né? E se considerar escoamento incompressível, por exemplo,
O escoamento incompressível, a gente sabe que del U, del X, mais del V, del Y, mais del W, del Z, que é a divergência do campo de velocidade, isso é igual a zero. Né? Então a gente consegue manipular aqui esse termo aqui, associar com esses, né? E a gente chega nos termos das tensões viscosas, tá? Que é esse último termo aqui. Então, para escoamentos incompressíveis, a equação da conservação da quantidade de movimento linear, né, é dada por essa equação 32, então fica ρ del U del T, que é o termo de variação local, U del X mais V del U del Y mais W del U del Z, que é o termo de variação advectiva, força de campo, não tem esse mais aqui em nenhuma dessas equações, né, menos o gradiente de pressão, né. Por exemplo, um movimento, quando não tem advecção, tem só uma diferença de pressão, né, esse cara é o que movimenta o fluido. Tá? Mais mi del 2u del x2 mais del 2u del y2 mais del 2u del z2. Tá? Esse termo de forças viscosas aqui é um termo que resiste ao escoamento. Por exemplo, na região de parede, né, tem uma resistência à passagem do fluido. Tá? Então, essa equação em x, essa equação em y e essa equação em z. O que é importante vocês saberem bem? Né? Ter uma ideia dessa dedução, né? E terem ideia o que cada termo desse aqui representa. Ah, eu tenho um problema no regime permanente. O problema no regime permanente, você não tem variação no tempo. Então, esse cara aqui pode ser simplificado. Ah, domínio bidimensional. Posso simplificar o que não está na direção que a gente vai representar. Tá? Então, essas equações aqui são muito importantes e associadas com a conservação de massa, você consegue resolver qualquer problema de escoamento incompressível, né, sem transferência de calor. Tá? Então, essa modelagem aqui ela é extremamente importante do ponto de vista de mecânica dos fluidos. Né? Se o escoamento é compressível, a gente já tem que partir desse modelo aqui mais complexo e da equação da conservação de massa também. Tá? Bom, na forma vetorial, as equações do balanço da quantidade de movimento linear ainda podem ser escritas dessa forma, né? Rho vezes dv dt, que é o vetor de velocidades. Veja que a gente está apresentando uma forma vetorial, então pode ser uma equação só. Se a gente vai apresentar na forma com as componentes de velocidades, a gente tem que abrir três equações e mostrar as três equações. Né? Vetor de força de campo, né? O gradiente de pressão e o termo de forças viscosas atuando no fluido. Tá? Então, conservação de massa e quantidade de movimento era isso. Tá? Então, a gente pode partir para o outro princípio, que é o princípio da conservação de energia. Tá? Então, o princípio da conservação de energia ele é dado por uma taxa de acúmulo de energia. Né? Vocês viram isso lá na equação da difusão do calor. É muito semelhante. Né? É uma variação da energia ao longo do tempo e tal. Né? Taxa líquida de calor por condução é o mesmo que a gente viu na equação da difusão do calor. Tem um QX que entra, um QX mais DX que sai, vai gerar o termo difusivo lá. Tá? A taxa líquida de transporte pelo fluido, de transporte por advecção, né, do escoamento, tá? Quanto que tem um escoamento que está vindo com uma determinada energia, cruza a fronteira do volume de controle. Esse balanço nós vamos ter que montar aqui. Tá? Esse termo 3 nós temos que definir aqui. Tá? Taxa de geração de calor por unidade de volume, né? Que é o que? Três linhas lá. Né? Aqui está só taxa porque a gente está definindo em termos de taxa e depois vai chegar todos os termos com volume, a gente vai poder simplificar. Né? Porque todas as equações, tanto de conservação de massa, quanto de quantidade de movimento, quanto de energia, são definidas por unidade de volume. Né? Então, independe da dimensão do sistema, para um volume específico, não é isso. Então, você pode resolver ele independente do volume. Tá? Então, claro, um sistema de coordenadas cartesianas. Tá? Menos a taxa líquida de trabalho realizado pelo volume considerado. Então, por exemplo, tem uma realização de trabalho, um trabalho reversível ou irreversível, uma dissipação
né, difusiva, né, isso gera energia, né, isso tem uma conversão de energia mecânica em energia térmica. Tá? Então isso está sendo levado em consideração aqui. Para escoamentos incompressíveis, esse termo aqui é muito pouco usado. Tá? Os termos 2 e 4, tá, já foram deduzidos na equação da difusão do calor, então são dados por essas equações aqui, a 37 e a 38. Então, a taxa líquida de calor por condução fica del x, K del T del x, mais del y, K del T del y, mais del z, K del T del z, dV. Eu peço para vocês olharem a aula da equação da difusão do calor, que vocês vão ver essa dedução desse termo aqui. Tá? Taxa de geração de calor é uma taxa de geração por unidade de volume, que é 3 linhas, né? Cada linha representa uma divisão por uma unidade de comprimento e o volume. Tá? Então a gente vai jogar aqui esse aqui no termo 4 e esse aqui no termo 2. Tá? Bom, os termos 5 e 3, tá? Eles são representados pela conservação de energia mecânica e energia térmica e a advecção de energia pelo escoamento, respectivamente. Tá? Então, por exemplo, aqui mostra um elemento infinitesimal, né, de um escoamento na direção x, né, um elemento de dimensões dx, dy, né, ele vai estar sujeito às tensões normais, né, às tensões de cisalhamento e também aos campos de velocidade. Tá? Então, isso aqui gera um balanço bem complexo aqui. Tá? E o termo de advecção de energia, quantidade de energia que está cruzando a fronteira por advecção, vejam que é semelhante ao que a gente já tinha antes lá, para conservação de massa, para conservação da quantidade de movimento, com advecção. Só que aqui, ao invés de ser uma velocidade, é a energia. Tá? É que eu estou escrevendo em termos de energia interna mesmo. Né? Eu tenho ρU vezes o E vezes essa área aqui, que é dy dz. Né? Então tem uma vazão mássica que está carregando uma energia. Aqui o ρU E x mais dx, né, que representa esse que está entrando aqui mais o que variou aqui, né, del ρU E del x dx, né, e y mais dy. Tá? Mesma coisa acontece em z também. Tá? Para um domínio bidimensional, tá, eu estou mostrando aqui só no sentido de apresentar isso aqui para vocês, porque ele vai ser muito pouco usado, a não ser que você tenha um fluido muito viscoso, um escoamento compressível muito intenso, tá? Mas na grande maioria dos problemas isso aqui acaba sendo negligenciado, tá? A taxa líquida de trabalho realizada pelo sistema é dado por essa... a gente fez aquele mesmo balanço lá feito na equação da conservação da quantidade de movimento, só com aqueles termos que a gente tinha ali naquele volume infinitesimal. Então fica del sigma xx del u del x menos del tau y xu del y mais o del sigma y y v del y menos o del tau xy v del x. Né? É o quanto de energia está saindo e está entrando aqui. Tá? A taxa líquida de transporte de energia por advecção do fluido, né, vai ser dada por menos dV del ρ E del x mais del ρ V del y. Se tiver um Z, tenho mais um del ρ V del Z aqui, né, se tiver mais a terceira dimensão. Tá? E a taxa de energia acumulada é dada pela variação da energia interna ao longo do tempo, vezes o volume infinitesimal. Então a gente pode substituir agora as equações 41, 40, 39, todas as outras e as anteriores lá, né, 37, 38, tudo naquele termo, naquela que a gente chamou de equação 36. Tá? Consequentemente, tá, a gente combinando esses termos, a gente tem uma equação da conservação de energia que passa a ser escrita por essa equação 42 aqui. Claro que tem um trabalho matemático, eu recomendo vocês revisarem também o livro-texto de Bejan, o livro Convection Heat Transfer, tem uma edição bastante detalhada, eu acho que vai ajudar vocês a entender bem isso. Tá?
Então a gente tem aqui um ρ dt, né, que é a variação local e advectiva da energia interna. Isso é igual ao termo de difusão de energia, em termos de taxa de geração, que é uma conversão de alguma forma de energia em energia térmica e mecânica, e esses dois termos aqui, né, a conversão reversível de energia mecânica em energia térmica, que é dado pelo produto da pressão vezes a divergência do campo de velocidades, mais o μ vezes um φ, que é uma função de dissipação viscosa. Esse trabalho aqui é irreversível. Essa conversão de energia aqui é irreversível. E essa é reversível. Tá? Mas as duas são conversões de energia mecânica em energia térmica. Tá? Se considerar um escoamento bidimensional, por exemplo, aquela função de dissipação viscosa pode ser expressa dessa forma aqui, né? 2 del U del x ao quadrado, mais del V del y ao quadrado, mais del U del x mais del V del y ao quadrado, né? Se é tridimensional, tem uma série de outros termos aqui. A equação é bem mais complexa, mas vocês conseguem encontrar na literatura. O objetivo aqui é mostrar para vocês que isso existe, né? Como que é deduzida a equação da energia, que existem esses termos de conversão de energia mecânica e energia térmica, que basicamente o que se usa é isso aqui, tá? Esses três primeiros termos aqui, na grande maioria dos casos, né? A equação da energia, a gente pode escrever ela em termos de entalpia, né? Então, a entalpia é igual à energia interna mais o produto do P vezes o volume específico. O volume específico pode ser escrito como 1 sobre a massa específica. Então, a gente, derivando em função do tempo, né, e do espaço, aqui tem um dH/dt, né, que é a derivada substancial, aquela, né? Então, tem dH/dt igual a dE/dt mais dP sobre ρ dt. Os dois dependem do tempo, então tem uma derivada aqui de uma razão, né? Então fica 1 sobre ρ dP dt, que é o primeiro termo, menos o P d ρ na menos 1 dt, né? Que dá isso aqui, ρ ao quadrado d ρ dt. Tá? Para escoamentos incompressíveis, a equação da energia pode ser simplificada, em geral os termos de dissipação viscosa e de conversão reversível de energia mecânica e energia térmica acabam sendo desprezíveis. Tá? Bom, além disso, a gente ainda pode considerar que a entalpia dada pelo produto do calor específico, a pressão constante, vezes a temperatura. Então a gente vai poder jogar aqui no dH. Consequentemente, tá? Um pouco de trabalho matemático, a equação da energia para escoamentos incompressíveis pode ser escrita dessa forma. Tá? ρCp, né? Δt Δt, que é o termo de variação local de temperaturas, U Δt Δx mais V Δt Δy mais W Δt Δz, que é a variação advectiva de energia, igual K del2t Δx2 mais del2t Δy2 mais del2t Δz2, que é o termo. Esse termo aqui é um termo de difusão, né? Quantidade de energia trocada por condução. Por isso que eu também chamo esse termo aqui de advectivo, porque ele modela a advecção e esse cara aqui modela a difusão, né? Que juntos representa a convecção. E uma taxa de geração de energia por unidade de volume. Tá? Então, a gente ainda pode reescrever essa equação em termos de difusividade. A difusividade é a razão entre o K e o produto de ρ e Cp. Tá? Então, essa equação aqui representa a equação da energia. Então, vamos dizer que eu queira modelar um escoamento incompressível com convecção forçada. Então, tem que resolver a equação da conservação de massa, considerando um domínio tridimensional, né? Del U, del x, mais del V, del y, mais del W, del z, igual a zero, né? A quantidade de movimento nas três direções, né? Rho del U, del t, mais U, del U, del x, mais V, del U, del y, mais W, del U, del z, eu tenho variação local, variação advectiva de quantidade de movimento. Igual a menos del P, del x, gradiente de pressão, mais μ, del 2U, del x2, mais del 2U, del y2, mais del 2U, del z2. Então, termo de forças viscosas. Tá? Em y, em z, né? Eu tenho domínio bidimensional. Uma dessas equações já não precisa ser resolvida. Então, você já tem uma equação de transporte a menos para ser resolvida. Por isso que muitas vezes é mais fácil de começar com domínios bidimensionais do que tentar rodar domínios tridimensionais. Tá? E
a equação da energia, para a gente poder modelar a diferença de temperatura e ter a transferência de calor. Então, ρCp, né? Δt, vejam que é análogo ao termo de variação local da quantidade de movimento, variação local de energia, né? U Δt Δx mais V Δt Δy mais W Δt Δz, termo de variação advectiva de energia. Tem uma variação ao longo do espaço da energia, mas não varia ao longo do tempo. Esse cara aqui modela isso. Tá? Isso é igual a um K Δt Δx2 mais Δ2t Δy2 mais Δ2t Δz2, que é o termo difusivo. Vejo que é igualzinho ao termo, é a mesma cara de equação, né? Então, esse cara aqui representa as forças viscosas e esse aqui representa a energia trocada por difusão. Tá? Aqui entra a condutividade, não mais. Aqui é uma propriedade de transporte de quantidade de movimento, aqui é uma propriedade de transporte de energia. Esse cara aqui é uma propriedade termodinâmica e esses dois caras aqui são propriedades termodinâmicas de acúmulo. Tá? Então, o K, ρCp, como tem propriedade de transporte e propriedade termodinâmica, conjunto de propriedades termofísicas. Né? Mais um Q3', que é uma taxa de geração, conversão de alguma forma de energia, cinética química, resistência elétrica tal, e energia. Que também pode ser usado, por exemplo, quando eu quero resolver um problema de convecção com radiação térmica. Eu resolvo a divergência do fluxo radiante e entro como fonte aqui nessa equação. Tá? Então, basicamente, vocês estão tendo uma ideia de como que é a modelagem nesse tipo de problema. Então, parte dos princípios de aplicação de conservação de massa, balanço da quantidade de movimento linear e de energia. Né? Isso é o que está sendo resolvido nos softwares numéricos, por exemplo, OpenFlow, Fluent, né? Estão implementados lá. Ao longo do curso a gente vai comentar um pouco de dificuldades que tem nas soluções desse tipo de equação. Vejam que são equações bastante complexas, né? Isso causa uma dificuldade grande na abordagem desse tipo de problema. Tá? Então, por hoje é isso. Fiquem bem, cuidem-se.